dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Sil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como eu costurei esta linda saia junina usando um lençol que eu tinha aqui em casa, mas os materiais e todas as especificações eu vou deixar no vídeo, tá? Já aproveita e me segue lá no Instagram, Sil Lendária Saiandora, para você ficar por dentro de todos os projetos que eu vou confeccionar e também do artesanato que eu faço. É muito importante você assistir o vídeo até o final, porque vai ter muitas dicas. A única coisa que eu não coloquei no vídeo foi que aqui na alça eu pespontei ela desse lado e desse lado depois de pronta, tá? E coloquei também o colchete de pressão, dois aqui na verdade, porque essa alça ela é removível. Eu posso usar a saia com alça ou somente só a saia, tá? Então eu vou deixar o card aqui, onde eu explico como colocar o colchete de pressão. Qualquer dúvida que você tenha no vídeo, deixa nos comentários, tá? Que eu vou adorar responder. E se você fizer a sua saia, me marca no Instagram, que eu também vou repostar. O acabamento aqui, ó, nas beiradas, né? E eu vou usar ele para fazer esta saia. A parte mais estreita, que é onde vai a cabeceira da cama, tem 2,15. Eu vou deixar na tela para você a quantidade de tecido que você vai precisar com a metragem do tecido tradicional, como se fosse chita ou tricoline. Eu vou dobrar ele certinho aqui, deixar menor, para ficar mais fácil para cortar as faixas. E a base da minha saia ficou assim, ó. A primeira faixa com 1,10, a segunda faixa com 2,15, que é a largura do meu lençol, e a terceira faixa, 2 pedaços de 2,15. E eu vou franzir e para caber aqui no pedaço de 2 metros, e o pedaço de 2 metros eu vou franzir para caber aqui no pedaço de 1,10 m. O acabamento dessas duas faixas eu vou fazer uma costura francesa, tá? O cos, eu cortei uma faixa de 2 metros por 12 centímetros, porque o elástico que eu vou usar é um elástico de 2,5. Então, eu cortando o cos com 12 centímetros, eu vou dobrar ele. 2 centímetros vai ser a margem de costura. E aí, o elástico, ele vai passar aqui dentro do cos e ele vai ficar folgadinho. Eu não me importo do elástico ficar folgado, tá? Eu até prefiro que ele fique folgadinho aqui. Então, o seu cos vai depender muito do elástico que você vai usar, tá? Se você usar um elástico mais largo, você vai ter que fazer o cos proporcional a esse elástico, tá? 2 metros vai ser a base que você vai usar, mas aqui o comprimento do cos vai ser de acordo com o elástico que você vai usar, tá? A proposta é fazer uma saia com bolso. Eu peguei a minha mão, coloquei em cima do papel, tracei ela e depois eu fui aumentando para ter o tamanho do bolso que eu queria, tá? O importante é deixar aqui reto para ficar mais fácil de costurar na saia. E depois cortar 4 partes no tecido, tá? Então, o bolso, ele é duplo, né? Então, eu tenho 2 partes aqui e 2 partes aqui. E ele fica desse jeito no corte. Lembrando que essa quantidade aqui de faixas é para fazer a frente da saia. E as costas vai ser a mesma quantidade e tudo igual, tá? E eu tô fazendo essas medidas por causa do lençol que eu tô usando, mas você vai seguir as medidas que eu deixei no vídeo, tá? Primeiramente eu vou juntar as duas faixas, né? Vou juntar elas com uma costura francesa. Então eu vou colocar avesso com avesso e vou passar uma costura. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Eu vou retirar aqui esse excesso
cuidando para não cortar a costura. E agora eu vou virar a peça. É bom passar no ferro, tá? E vou passar uma costura novamente. E o acabamento ficou assim, ó. Esse aqui é o avesso e esse aqui é o direito. Essa é a costura francesa. Esse aqui é o primeiro babado que eu vou franzir para ele caber aqui naquela parte de 1,10, que é a parte da cintura. Dá para franzir passando 2 costuras aqui no ponto mais largo da máquina e puxando os fios para franzir. Mas eu vou fazer uma técnica diferente. Eu vou franzir com o Lastex. O Lastex é esse fio aqui, ó, que ele tem elasticidade, tá? E ele é colocado na bobina da máquina. Como eu tenho que franzir aquela faixa que são 4 metros, né? O Lastex vai facilitar a minha vida, ao invés de eu ficar passa, costura, puxa, e pode ser que a linha arrebente, né? Então eu vou usar o Lastex, que vai ser bem mais prático. Vou colocar ele manualmente aqui na bobina, tá? Eu não puxo ele muito forte, eu puxo um pouquinho e vou passando aqui pela bobina. Puxo um pouquinho e vou passando pela bobina. Tem pessoas que enchem ele na máquina doméstica, tá? Enchem a bobina na máquina doméstica. Mas eu gosto de encher manual, então você acha aí o jeito que você acha melhor, né? Para encher a bobina com o Lastex. Na costura tem muitas formas de fazer, né? Tem algumas coisas que são regra, mas tem outras que a gente vai adaptando conforme a necessidade da gente, né? Tipo, tem uma técnica que pode ser boa para mim, mas que não é boa para você, né? Então você tem que achar a sua técnica, o seu jeitinho de costurar e no fim dá tudo certo, né? Porque a costura nada mais é que a união, junção de peças. E aí a gente, claro que inventa algumas coisas no caminho, né? Principalmente no cosplay. Eu sempre estou inventando moda, fazendo alguma coisa, né? Então a gente tem que achar o nosso caminho na costura. Já tô com a bobina aqui na caixa de bobina da minha reta industrial. Não tem muito segredo, tá? Eu tenho uma caixa de bobina para passar o Lastex e outra caixa de bobina para a linha comum. Essa caixa de bobina do Lastex eu afrouxei aqui, ó, nesse parafuso. Deixei ele mais frouxinho para passar o Lastex perfeitamente, né? E o ideal é que ele fique assim, ó, que quando eu faço assim, que ele não caia. Então aqui tá o ideal para conseguir passar um Lastex perfeito no seu projeto. A configuração da máquina. Aqui a minha máquina, ó, é uma máquina, ela já é mais antiga, tá? Ela ainda faz barulho, ela não é direct drive. Então ela tem do 0, 2, 3, 4 até o 5, que é os intermediários, né? Então eu coloco ela aqui no 5, que é o ponto mais largo, que vai ajudar a franzir melhor esse tecido. Coloco o tecido aqui. Essa parte eu nem vou tirar, que é a parte da costura do lençol, porque ela vai sair na overlock, né? E aí eu vou passando a costura normalmente, ó. Ok, escapou o Lastex, vamos arrumar novamente. Olha como que ficou aqui o franzidinho. Olha que franzido mais fofinho. E ajuda também porque o tecido, ele é fino, né? Já um tricoline, ele vai franzir também, só que ele vai ficar diferente aqui, tá? Mas vai ter o mesmo efeito, tanto no tricoline quanto na chita. Agora a saia vai tomar forma. Essa aqui é a primeira faixa e essa aqui é a segunda faixa que foi franzida. E o que que eu vou fazer, ó?
direito da primeira faixa com o direito da segunda faixa, tá? Desse jeito aqui. Como eu fiz com o Lastex, eu vou distribuir aqui, ó, esse Lastex, vou ajustando aqui e colocando grampos, tá? E eu vou fazendo isso por toda a faixa. E ficou assim, parece uma cortininha. Aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai costurar ele embaixo do Lastex, tá? Você vai passar a costura aqui embaixo dele. Porque esse Lastex, ele vai sair lá na overlock. E aí vai ficar um acabamento bem legal. Então, você vai passar a costura abaixo do Lastex. E mesmo você colocando os grampos, você vai ter que ajustar, tá? Bonitinho, para que essa costura fique bonita. E ficou assim, ó, a costura. Tá vendo a costura aqui embaixo do Lastex? Fica desse jeito. Depois, quando virar, vai ficar assim. Olha só que graça. Esse aqui é o babado, foi costurado na primeira faixa. Agora eu vou vir com o terceiro babado do mesmo jeito, tá? Direito com direito. E vou ajustando aqui e colocando o grampo. Esse aqui precisa ter mais cuidado, tá? Porque o babado é maior, tudo. Então tem que ajustar ele bem certinho. E tipo, ai, não ficou legal, ajusta novamente, volta um pouquinho, vai ajustando, para que fique distribuído uniformemente. Tô sem tripé aqui, tá? Mas eu tô fazendo o acabamento na overlock e eu deixo a parte que tá franzida por cima, tá? E a parte lisa por baixo. E aí eu vou ajustando ela bem certinho e vou passando a overlock, tá? Antes de fechar as laterais da saia e colocar o bolso, eu vou colocar alguns aviamentos aqui. Então eu escolhi essa cianinha laranja, que eu vou colocar aqui, ó. Escolhi também esse aviamento aqui, que é uma rendinha no roxo, que eu vou colocar aqui. E a barrinha dela, eu vou usar essa renda rosa aqui. Então, esses são os aviamentos que eu escolhi. Você pode escolher entre fita de cetim, tem esses outros aviamentos assim, que tem florzinha, várias outras coisas que você pode usar para colocar na sua saia, né? Eu vou escolher colocar aqui nas interseções da costura, que eu acho que vai ficar bem mais legal. E a estampa em si já é muito bonita, né? Bem alegre, então eu não vou encher ela de coisas. Eu vou colocar estes aviamentos, eu acho que pra mim tá super legal. E eu vou fazer isso nas duas partes, tá? Na parte de trás e na parte da frente. Que não tem segredo, tá? É só colocar os aviamentos, passar uma costura por cima e sucesso. Então, eu estou aqui com as duas partes. E agora eu vou colocar o bolso. Essa aqui é a lateral da saia. Eu vou medir 10 centímetros aqui. Vou colocar um dos bolsos. Uma parte do bolso, na verdade, né? Esse processo eu vou fazer com as 4 partes do bolso, tá? Vou marcar 10 centímetros, colocar o bolso aqui, uma das partes do bolso direito com direito, e vou passar uma costura. E aí depois eu volto pra gente já fechar a saia. Já passei a costura dos bolsos e ficou assim. E agora eu venho com a outra parte da saia e coloco aqui, ó, direito com direito, ajusto os bolsos tudo certinho, coloco os grampos aqui. Depois que eu ajustei tudo com os grampos, eu vou passar uma costura aqui, ó,
fechando a lateral da saia. Depois vou fazer o acabamento com a overlock. E na barra eu também vou passar uma costura de overlock. E a nossa saia está quase pronta. E já fechei a lateral da saia. Passei uma costura reta e depois fiz o acabamento com a overlock. Aproveitei e passei uma overlock aqui em cima, na cintura também, porque esse tecido desfia muito. E já passei uma overlock aqui na barra também. E eu vou fazer assim, ó, agora. Eu vou pegar, vou dobrar aqui o tamanho da overlock e vou fazer uma barrinha passando uma costura reta. Depois que eu costurar a barra, né, fazer a barrinha aqui, eu vou vir com a renda e vou colocar aqui por cima e também com uma costura reta eu vou passar a renda de fora aqui no detalhe da barra, né, para ficar essa rendinha assim, vai ficar super fofinha. Eu franzi com o Lastex a cintura para que ela caiba certinho no cos. A barra eu fiz o que eu falei, né? Dobrei aqui o tamanho da overlock, passei uma costura e depois vim passando outra costura colocando a renda. Aí ficou assim. E o cos, como que eu vou fazer? Eu estou com o cos aqui, vou juntar direito com direito. Vou passar uma costura aqui. Retrocesso. Retrocesso. Eu vou costurar mais ou menos uns 3 centímetros. Depois vou deixar de costurar mais 3 centímetros. Aproximadamente, tá, gente? Isso vai depender muito do elástico que você tá usando, tá? E vou passar novamente a costura. Isso. Vai ficar esse aberto aqui, que é por onde vai passar o elástico. Vou dobrar o cos assim, ó, ao meio, tá? Eu vou vir com o cos aqui, ó, dobrado. Vou colocar aqui na lateral da saia, ó, tá vendo aqui a costura? Vou colocar assim, tá? Desse jeito aqui. Vou colocar o grampo na outra lateral da saia. Eu vou arrumar na lateral direito com direito aqui, ó. Vou colocar o grampo e vou distribuir este cos, tá? Pra ficar certo aqui. Então, eu vou começar a costurar aqui da lateral. Vou ver se tá bem certinho aqui. E vou começar a costurar da lateral. E o acabamento do cos ficou assim, ó. Passei a overlock. Aqui tá aberto. O certo desse cos é ele ficar aberto aqui, ó. Nessa parte aqui. Aqui ele ficou passando um pouco. Então eu deixei muito aberto aqui, né? O certo é ele ficar fechado e ficar aberto só aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Agora eu medi o elástico na minha cintura, né? Vou pegar aqui esse passador de elástico. Vou deixar bem firme. E vou passar o elástico aqui por esta abertura. Tomando cuidado para o elástico não dobrar, né? Ele tem que ficar certinho aqui. Vou passar uma costura. Dando retrocesso. Então eu vou abrir o elástico e passar uma costura toda a volta.
E ficou assim. Agora eu puxo o elástico aqui pra dentro. Para fazer o laço, essa aqui vai ser a cauda do laço. Eu cortei um tecido de 69 por 15. Eu já estruturei ele com o filó. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar ele ao meio, deixando o filó para fora. Vou colocar aqui os grampos com a medida de 46 por 30. Esse aqui vai ser o laço. Aqui eu tô marcando 10 centímetros. Vou arriscar com o lápis mesmo. E eu vou passar uma costura aqui, deixar um espacinho aqui no meio para desvirar e vou costurar aqui. A partir do laço, eu vou virar, deixando o filó para fora. Vou passar uma costura aqui e deixar uma parte no meio aberta para desvirar e continuar com uma costura aqui. Essa parte eu já costurei e desvirei e o meio do laço também. O laço eu costurei aqui, né, e deixei essa parte aberta. Agora eu vou virar ele aqui, bem certinho no meio. Eu vou colocar os grampos aqui. Vou passar uma costura nas laterais e depois desvirar ele por essa abertura. Desvirei, já passei. Acho o meio do laço. Acho o meio aqui da faixa e com agulha e linha eu venho fazendo um alinhavo. Faço 2 vezes aqui, dou uma ajeitadinha e faço um alinhavo aqui no laço também. Vou ajeitando aqui, umas 2, 3 voltas. Eu faço o acabamento aqui. Que lindo esse laço! E aí eu venho com o meio dele, coloco assim, tá? Virado para cima o acabamento. Vou à máquina e passo uma costura aqui e depois desviro e o laço tá pronto. Você pode usar esse aqui, que é de um broche, tá? Compra em casa de bijuterias, que vende peças para bijuteria. Aí você cola com cola quente aqui atrás do laço e você vai poder pendurar ele na sua saia. Essa é uma opção. Você também pode usar um bico de pato, pode ser um bico de pato maior, tá? Você pode usar o laço no cabelo, você pode usar o laço na saia também. Apesar de que se for usar na saia, é preferível que seja esse aqui, tá? Que é de broche, ou que você coloque um alfinete de segurança para prender na saia, tá? Para as alças, eu vou precisar de 2 cortes de 1,90 por 10 centímetros. Como o meu tecido não é estruturado por ele ser um lençol, eu estruturei ele com filó. Mas se você estiver fazendo com uma chita ou um tricoline, não é necessário você estruturar com o filó, tá? Faixa do babado, ela tem 1,50 por 8 centímetros. O que eu fiz aqui foi arredondar os cantos, tá? Pra ficar mais bonito. Em vez de eu deixar ele quadrado assim, né? Eu arredondei aqui, foi bem simples. Eu não fiz medição nenhuma, eu só cortei aqui com a tesoura e deixei arredondado. Eu vou fazer um acabamento na máquina, dobrando 2 vezes. Esse aqui eu já fiz, ó, já passei a costura para franzir, deixar ele no tamanho de
70 centímetros. Se você tem a overlock, você pode passar o overlock aqui e depois dobrar e passar uma costura. Vai ser bem mais fácil. A primeira pontinha aqui, ela vai ser bem mais chata de fazer, tá? Então, eu vou dobrar 2 vezes e vou passar a costura. Eu vou sempre dobrando antes para ficar mais fácil para costurar, tá? Depois que passa a voltinha, é bem mais fácil. Chegando aqui perto da voltinha do final. E ela é bem mais fácil que a primeira. Ó, não tenho tanto sacrifício em dobrar ela aqui. Ficou assim, ó. Quase nem dá pra ver que ficou dobradinho. E agora, eu vou passar aqui as costuras com o ponto mais largo da máquina, que é onde a gente vai franzir. Para franzir, eu vou pegar as 2 linhas de baixo da costura, tá? E vou puxando assim, com cuidado, e vou deixar esse babadinho no tamanho de 70 centímetros, tá? Então, eu vou puxando aqui, com cuidado, distribuindo o franzido, né? Por todo aqui. Tomando cuidado para não arrebentar a linha, porque se arrebentar a linha tem que fazer o franzido novamente. Tem que passar de novo. Aqui da ponta onde eu vou costurar o babado, eu vou dar um espaço de 6 centímetros, tá? E a partir daqui eu vou contar 70 centímetros. Que é aqui que o nosso babado vai ficar. O que é importante você fazer aqui, ó? Você tem que fazer esse babado espelhado, tá? Então, você vai dobrar aqui. Ó, a abertura tá pra cá. Esse outro babado, você vai fazer ele pra cá. Então, ele tem que ficar assim, tá? Espelhado. Se você fizer dos 2 lados, não vai dar certo. Então, você tem que fazer espelhado isso aqui, tá? Vou juntar aqui direito com direito, tá? A partir desse ponto aqui de 6 centímetros. Vou só dando uma ajeitadinha no babado. Já costurei. Aqui é a frente, tá? E aqui é as costas. Aqui eu já fechei. Por quê? Como que eu gosto de desvirar as alças? Eu tenho esse cano aqui, que é um cano de PVC. Eu coloco o cano de PVC aqui e vou puxando, tá? Vou puxando. Eu vou usar essa agulha de tricô e vou fazer isso aqui, ó. E aqui, ó, eu já puxo e já desvirou a alça. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Se inscreva no canal, curte, compartilha, me segue lá no Instagram. E nos vemos nesse vídeo aqui.